Amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos. Hoje, sábado, 6 de julho de 2024, estamos encerrando a 13ª semana do Tempo Comum. O evangelho da nossa reflexão é o evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos 14 a 17. O Senhor esteja com vocês. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Todos, glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhes Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém coloca remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se coloca vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, e o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas o vinho novo se coloca em odres novos, e assim os dois se conservam. Amados irmãos e irmãs, são palavras da nossa salvação. Todos, glória a vós, Senhor. E assim, hoje, amados irmãos e irmãs, Jesus nos diz: vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Então, não tem, amados irmãos, como receber a salvação, ou seja, não tem como receber aquilo que nós já não temos. Veja, perdoa e sereis perdoados. Então, para que eu receba o perdão, eu preciso já ter perdão. Ame e serás amado, perdoe e ser perdoado, ser misericordioso e alcançareis misericórdia. Então, amados irmãos e irmãs, nós não receberemos aquilo que queremos, recebemos aquilo que somos. Vamos recordar, amados irmãos, a meditação franciscana, a partir daquela frase de São Paulo: já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então, como é que Cristo está vivendo em mim? Aí a gente vai usando a meditação da oração de São Francisco. Onde houver ódio, Deus é em mim amor. Onde houver ofensa, eu sou o perdão. Vejam, o que é que Deus é em mim? Então, Deus é amor, Deus é perdão. Onde houver discórdia, Deus é em mim união. Onde houver dúvida, eu sou fé. Onde houver erro, Deus é em mim verdade. Onde houver desespero, Deus é em mim esperança, ou eu sou esperança. Onde houver tristeza, Deus é em mim alegria. Onde houver trevas, Deus é em mim luz. Então, amados irmãos, repito, como é que São Paulo diz? Não é eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E lembre, o eu sou é o nome de Deus. Então, recordem aquele episódio quando Jesus ele vai ser preso e então ele pergunta aos soldados: a quem procurais? Então, eles dizem a Jesus o Nazareno. Jesus diz: eu sou. Quando Jesus diz eu sou, os soldados caem por terra. Por quê? Porque eu sou é o nome de Deus. Então, eu sou o amor. Por quê? Porque Deus é em mim amor. E assim, amados irmãos e irmãs, recordemos a liturgia quando diz: tudo é por Cristo, com Cristo e em Cristo, porque sem Ele nada podemos fazer. E assim, amados irmãos e irmãs, precisamos carregar sobre os nossos ombros, o quê? A cruz de Cristo. E parar de carregar os fardos do mundo, o ódio, as ofensas, a discórdia, a desunião, a falta de fé, o desespero, a tristeza, as trevas, enfim, quanta coisa ruim às vezes a gente carrega, Então, acabamos nos enchendo de fardos e, é claro, fardos insuportáveis. E assim, amados irmãos e irmãs, paremos de carregar os fardos pesados. Vejam que não tem necessidade nenhuma de carregarmos. E pior, eles só nos fazem mal agora na vida terrena e nos tiram a vida futura, que é a vida eterna. Mas, pelo contrário, amados irmãos e irmãs, carregamos o quê?
carreguemos a cruz do amor, do perdão, da união, da fé, da verdade, da esperança, a alegria, a luz. Por quê, amados irmãos? Porque eles nos conduzem para o céu. Vejam, é justamente carregando a cruz de Cristo, sendo, amados irmãos, aquilo que Deus é. Nós seremos chamados filhos de Deus, recordando, amados irmãos, aquele episódio, né, que Jesus fala da parábola das 10 virgens, quando o Senhor diz, não conheço vocês. Mas por que Deus não conhece? Vejam, se Deus é em mim amor, né, então o que é que está acontecendo? Quando eu amo, eu conheço Deus e Deus me conhece. Quando eu perdoo, eu conheço Deus, né? E o perdão me conhece. Então, se o perdão está me conhecendo, Deus é o quê? Deus é perdão. Se o amor está me conhecendo, Deus é o quê? Deus é amor. Se a misericórdia está me conhecendo, Deus é em mim, o quê, amados irmãos? Deus é em mim misericórdia. Então, a misericórdia está me conhecendo e Deus é misericórdia. Então, cada vez que eu amo, cada vez que eu faço bem, tudo é isso, eu conhecendo Deus e Deus me conhecendo. Então, quando chegar lá no céu, amados irmãos, o que é que Deus vai dizer? Vinde bendito do meu Pai, para o prêmio preparado para você desde a criação do mundo. Então, a gente tem que perceber, amados irmãos e irmãs, que é carregando a cruz de Cristo que nós nos tornamos em mais semelhança de Deus. Até tem uma frase que eu vi na internet, achei lindíssima, diz o seguinte, cada vez que a gente tem um encontro com Deus, Ele tira algo de nós, algo que não é bom, e coloca algo dele. Então, quanto mais a gente se encontra com Deus, mais Ele coloca algo dele em nós. Então, se eu tenho algo que está em Deus, mais parecido com Deus eu me torno. E quanto mais parecido com Deus, mais me torna a sua imagem e semelhança. E assim, amados irmãos, seremos cada vez mais renovados. Por quê? Porque estamos carregando a cruz de Cristo e não os fardos do mundo. E melhor, amados irmãos, né? Carregar a cruz de Cristo nos renovam, né? Nos renovam a alma. Lembrando o evangelho de ontem, ó. Primeiro Jesus perdoa os pecados, depois ele diz, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Né? Então, vejam, primeiro limpa, né? Primeiro limpa a ferida, depois cura. E assim, constantemente Deus nos purificando e nos curando, Ele vai trazendo o que, amados irmãos? Trazendo cada vez mais saúde para o nosso corpo, cada vez mais paz ao nosso coração e, é claro, na vida futura, a salvação que nós tanto esperamos. Então, amados irmãos e irmãs, que desça sobre cada um de vós as bênçãos do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um bom dia, compartilhe o nosso vídeo e se inscreva no nosso canal.